Antes de estudarmos as histórias dos profetas, precisamos saber quais os benefícios dessas histórias. Por que eu devo ler sobre as histórias dos profetas? Por que eu devo ouvir essas histórias e tomá-las como exemplo para a minha vida? Temos a resposta a estas perguntas no próprio Alcorão Sagrado. Allah subhanahu wa ta'ala revelou no Alcorão Sagrado muitas das histórias dos profetas. E ao citar tais histórias, deu algumas denominações a essas histórias. E citou para nós quais os benefícios que nós iremos ter ao saber sobre essas histórias, ao conhecê-las e também ao seguir os conselhos que vêm junto dessas histórias. Deus o Altíssimo, antes de citar a história de Yusuf, José, que a paz de Deus esteja com ele, disse: nós te narramos, Muhammad, a mais bela das narrativas. Com o que te revelamos, este é o Corão. E em verdade, antes dele, eras dos desconhecedores. Deus o Altíssimo narra a melhor das histórias, a mais bela das histórias, a mais bela das narrativas, com a revelação do Alcorão ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E antes disso, você, Muhammad, não conhecia sobre essas histórias. Você não tinha conhecimento sobre as histórias dos profetas dos filhos de Israel. Não tinha conhecimento sobre as histórias dos povos antepassados. Portanto, esta é a primeira denominação, a melhor das narrativas. Allah subhanahu wa ta'ala também denomina as histórias dos profetas como a história da verdade. Após citar muitos aspectos da história de Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, Allah subhanahu wa ta'ala disse: em verdade, esta é a história da verdade. Não há nenhuma divindade além de Deus, e Deus é o poderoso, o prudentíssimo. Segunda denominação, história da verdade. Quem ler as histórias dos profetas, quem ouvir sobre as histórias dos profetas, terá a verdade da história da humanidade. As histórias dos profetas de Deus são o centro da história da humanidade. Só podemos entender a verdadeira história da vida, a verdadeira história da humanidade, através dessas histórias. Allah subhanahu wa ta'ala também deu várias outras denominações às histórias dos profetas. E através dessas denominações, nós conhecemos quais os benefícios reais das histórias dos profetas. Allah subhanahu wa ta'ala cita que as histórias dos profetas são lição para os sensatos, lição para os dotados de discernimento. As histórias dos profetas também são confirmação do que havia antes do Alcorão. As histórias dos profetas também são esclarecimento da verdade e detalhamento de todas as coisas. As histórias dos profetas também são orientação. As histórias dos profetas também são misericórdia. As histórias dos profetas também são firmeza para o coração. Allah subhanahu wa ta'ala, após citar a história do profeta José, que a paz de Deus esteja com ele, disse no último versículo de Surat Yusuf: com efeito, há em suas narrativas lição para os dotados de discernimento. Ou seja, lição para os sensatos, para aqueles que refletem. Isto não é conversa forjada, mas confirmação do que havia antes dele, confirmação do que havia antes do Alcorão, e aclaramento de todas as coisas, detalhamento de todas as coisas, e orientação e misericórdia para um povo que crê. E após Allah subhanahu wa ta'ala citar muitas das histórias dos profetas em Surat Hud, no fim dessa surata, Allah subhanahu wa ta'ala disse: e nós te narramos, Muhammad, dos informes dos mensageiros, tudo aquilo com que te tornamos firme o coração. E nestes informes chegou-te a verdade e exortação e lembrança para os crentes. As histórias dos profetas são firmeza para o coração do crente, para que ele esteja convicto de que está no caminho correto, no caminho dos profetas, no caminho de Deus. E também são a verdade, e são exortação e lembrança para os crentes. Vamos resumir então estes benefícios que extraímos dos versículos que falam sobre as histórias dos profetas no Alcorão Sagrado, para lermos as histórias dos profetas
para ouvirmos sobre as histórias dos profetas, para refletirmos sobre as histórias dos profetas e sermos daqueles que realmente colheram os benefícios de ouvir, de ler, de refletir sobre estas histórias. Então, número 1 são as melhores narrativas. 2 são a história da verdade. 3 são lição para os sensatos. 4, confirmação do que havia antes do Alcorão. 5, detalhamento de todas as coisas. 6, orientação. 7, misericórdia. 8, firmeza para o coração. 9, essas histórias são a verdade. 10, são exortação. 11, são lembrança. E essas qualidades, esses benefícios, são realmente benefícios para aqueles que creram. Aqueles que creram em Allah subhanahu wa ta'ala, creram em Deus o Altíssimo e creram em todos os profetas enviados por Deus para a orientação do ser humano.